Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal está entrando, como de costume, vou me reapresentando, introduzindo o nosso tema de hoje. Olá. Me chamo Gabriela. Eu sou psicóloga, mestre e especialista em saúde mental pela USP e sou terapeuta Ayurveda formada pelo Instituto Naradeva. Como hoje o assunto é yoga e saúde mental, é importante também falar das minhas formações como instrutora nessa área, né? Então, eu sou instrutora de Hatha Yoga, instrutora de Kundalini Yoga e também fiz pós-graduação em Yoga Terapia, né? E meu TCC foi sobre Pranayama. Então, é importante falar sobre isso porque hoje o assunto é yoga, ok? Para vocês saberem de que lugar que eu estou falando aqui hoje. Muito bem, pessoal. Então, como eu já disse, a live hoje é sobre yoga e saúde mental. Esse é um quadro do Naradeva sobre fatores de risco e de proteção em saúde mental. Foi uma linguagem encontrada para a gente poder falar do assunto saúde mental. Entendendo aqui como o aumento de fatores de proteção é um meio da gente promover saúde mental e a diminuição de fatores de risco também, ok? Só um ponto importante que é essencial falar. Fatores de proteção não significam necessariamente tratamentos em saúde mental. Vamos falar disso por causa do yoga, né? O yoga, ele é auxiliar no tratamento de saúde mental. Ele é um fator de proteção. Ele pode ser preventivo e ele pode ajudar também no alívio e remissão de sintomas de pessoas que sofrem de algum tipo de sofrimento mental. Então, é um fator de proteção. Mas não necessariamente é um tratamento no sentido de que, para algumas pessoas, vai ter um efeito muito eficaz, para outras, menos, né? Pessoas que têm problemas em saúde mental, patologias, sintomas, precisam fazer o tratamento mesmo, em saúde também, tá? É importante especificar esse ponto, ok? E então vamos falar de yoga. Hoje eu vou falar as informações acadêmicas, científicas sobre o yoga no final da live, porque eu acho que vai ser importante a gente falar sobre yoga como um todo, o sistema do yoga, para depois a gente falar o que a ciência fala sobre yoga, tá ok? Muito bem. Então, é importante fazer algumas ponderações aqui. Quando o yoga chegou no Ocidente, né, sabendo que ele tem um berço oriental, da cultura oriental, ele passou por algumas distorções da sua filosofia, do seu objetivo e até dos seus métodos. Ele sofreu distorções devido à nossa cultura ocidental. Então, é como se a gente tivesse um olhar ocidental para questões orientais, né, para uma metodologia oriental. Então, teve algumas distorções no início dessa transição que é importante a gente citar. A primeira delas é que yoga não é um exercício físico, não pelo menos entendido assim como é entendido pela educação física, né? O yoga não tem o intuito de fazer exercício físico. Tem sim benefícios físicos, tem sim benefícios em saúde física, mas não para por aí. O meu professor de yoga, que eu tenho muito carinho, ele fala o seguinte, ele fala assim: sim, você pode fazer o yoga devido aos benefícios físicos que ela oferece, mas é um desperdício você fazer só por causa disso, porque o yoga vai muito além e abrange muito mais do que isso, tá? Então, a gente precisa pensar nisso quando vai pensar no contexto do yoga aqui no Ocidente. Por quê? Porque não é uma prática performática, ou seja, estética. A gente acabou sendo um pouco vítima aí da mídia, das fotos bonitas do yoga, das posturas difíceis, né? De colocar o pé atrás da cabeça, de ficar numa postura invertida. E realmente, de fato, é muito belo ver essas posturas. Mas não é o intuito do yoga isso, né? Aliás, é uma prática que a gente faz sem espelho, é uma prática que a gente faz de olho fechado, é uma prática interior. Ela não tem muito esse viés da imagem, de como é bonito fazer a postura.
Então, às vezes, a gente fica um pouco preso nessa imagem que o yoga é difícil, que o yoga é fazer posturas difíceis e que eu tenho que ter um corpo bem esbelto para poder fazer yoga. Então, esse é o primeiro ponto, que yoga cabe para todos os corpos, inclusive corpos deficientes, inclusive corpos limitados, porque o yoga tem que caber na pessoa e não a pessoa caber no yoga. Então, essa é uma ponderação importante, tá bom? Não é algo exótico ou indiano. Hoje, a gente sabe que o yoga é patrimônio da humanidade. Então, o yoga é benefício de qualquer ser humano. E existem tradições de yoga, cada vez mais estudos em yoga, que estão desvinculando a prática da questão religiosa. Então, o yoga hoje está cabendo nas culturas. Por isso que ele está se popularizando tanto, porque ele é muito adaptável, muito permeável às culturas. Se a gente for ver, o yoga se alastrou por praticamente todos os países, todas as culturas. Isso é, assim, muito, muito fantástico, né? Isso mostra a capilaridade que o yoga tem. Então, a última coisa a dizer é isso. O yoga pode sim estar vinculado a questões filosóficas religiosas ou não. Tem tradições de yoga que vão enfatizar esse lado, através da devoção, mantras e entidades, mas tem linhas que não vão fazer uso desse viés, tá bom? Então, se você é uma pessoa que gosta de beber dessa fonte religiosa, mística, filosófica, legal. Se você também não é uma pessoa que gosta de beber dessa fonte, também dá para você praticar o yoga, tá certo? Muito bem, então vamos falar sobre o que é o yoga. Por quê? Porque hoje tem tanto yoga por aí, tem tantas metodologias, tantas formas de fazer yoga, que é bem possível que você se perca no caminho. Primeira coisa que a gente pode falar do yoga, então, é que ele é um sistema de autorrealização. Ele é um sistema de autoconhecimento. Olha que interessante. Então, não é simplesmente uma prática voltada só para a saúde. É uma prática voltada para o autodescobrimento, para como ver o mundo, como ver a vida. É um método de investigação mesmo, tá bom? Nesse sentido, a gente já vai abrindo um pouco mais o campo do olhar, que não é só o corpo que está envolvido aí, né? Até por isso que vai caber muito nessa live de saúde mental. Vamos começar pelo significado da palavra yoga, que é unir. Você já deve ter ouvido isso, né? Yoga vem da palavra yuji, que significa unir. Unir o quê? A gente pode pensar na união em dois níveis. Tanto na união do corpo com a mente. Você já deve ter sentido essa desconexão na sua vida. Sabe aquela coisa da sua mente estar longe, estar em outro lugar e seu corpo aqui, e uma coisa não está unida à outra. O primeiro sentido é esse, unir corpo, mente e respiração também. Então, o primeiro sentido de unir é bem prático mesmo, é bem concreto. E o segundo sentido de unir, que vem do yoga, também é no sentido mais filosófico existencial. Eu me sinto unido ao todo. Eu me sinto minha inteligência unida à inteligência maior. Minha existência unida à existência maior. Que são estados, né, que os grandes yogis atingiam com a prática intensa de meditação. Então, temos aí um primeiro sentido do yoga. Para a gente não se perder nessas tradições, é importante falar da fonte, né? Sempre que a gente vai falar de uma filosofia, de uma tradição antiga, é interessante pegar as escrituras, as referências base, fonte. E para o yoga são os Yoga Sutras de Patanjali, né? Que foi quem primeiro sistematizou essa tecnologia. Isso foi antes de Cristo. A data é incerta, porque são textos tão antigos que não dá para precisar muito bem a data, mas em torno de 200 anos antes de Cristo. Sendo que tem indícios que o yoga existe há milhares de anos antes disso, através de figuras de barro encontradas, etc. Tá? Então, se você quer entender, a primeira sistematização do yoga foi Patanjali. Ok. Tá, mas e aí? Como que isso foi acontecendo de depois ter vários tipos de yoga? Especialmente depois que isso se popularizou pelo mundo, isso vem aumentando, tá? Cada tradição do yoga vai unir, cada tradição do yoga vai conectar, vai fazer esse trabalho interno com a sua metodologia.
Tem então tradições do yoga que trabalham apenas com mantra, com sons, com devoção. Nem são escolas de yoga que trabalham com o corpo, por exemplo. Olha que interessante. Tem escolas de yoga que trabalham só com a meditação, como Raja Yoga, alguns tipos de Raja Yoga. Não trabalham com o corpo. Então, yoga é esse método de autoinvestigação e de união com a inteligência maior. Não necessariamente é a aula de yoga que a gente faz lá na academia, né? Mas vamos falar hoje do Hatha Yoga, que é um dos métodos mais populares nossos aqui, que mais se espalhou, que mais também cabe na nossa cultura. Por quê? Porque carrega menos elementos religiosos. Então, é muito mais adaptável à nossa rotina, tá? E também é um assunto que eu domino muito mais, que é o Hatha Yoga. Então, não vou poder falar de tudo, de todos os tipos de yoga por desconhecimento também, ok? Vamos falar do Hatha Yoga. Quando a gente pega a definição de Patanjali, que eu disse ali que foi o que sistematizou primeiramente o yoga, olha que interessante como ele define yoga. Yoga é a diminuição das atividades da mente. Olha que legal. Significa então que eu estou falando de uma mente mais tranquila, de uma mente mais serena e mais clara? Caramba, como que eu vou chegar nesse estado? E essa frase cai como um bálsamo para nós ocidentais, né? Que estamos sempre agitados, que temos problema para dormir, que temos problema para nos concentrar, que temos problema para nos conectar com aqui e com agora, que estamos sempre num estado de alerta e de inquietação. O yoga é a diminuição das atividades da mente. Só que para eu chegar neste lugar de mente aquietada, gente, tem um caminho aí, tem uma escada. Não é direto na mente que eu toco. Primeiro eu toco no aquietamento do corpo, depois eu toco no aquietamento da respiração, para então ser mais fácil eu tocar no aquietamento da mente. Por isso que tem tanta inteligência o sistema do yoga, especialmente do Hatha Yoga aqui em questão. Então, a gente está falando de estágios, preparações para uma mente mais aquietada. Então, Hatha Yoga vai trabalhar dentro da visão aí de Patanjali. Patanjali diz que tem 8 caminhos para o yoga, ou seja, 8 coisas que temos que desenvolver para poder atingir o estado de união, de yoga. Olha que legal, Patanjali começa por yamas e niyamas. Que é isso? Yamas e niyamas significa condutas éticas. Eu acho isso fantástico, porque é o que garante que a gente vai fazer bom uso das técnicas do yoga. A intenção, a ética com a qual eu uso as técnicas do yoga. Então, olha que interessante. Yamas, que é o primeiro ponto que Patanjali toca, é o que não devemos fazer para o mundo. Ou seja, não violência, não mentir, não roubar, controlar nossos impulsos e o não apego. Então, são práticas internas, práticas éticas, práticas de autoobservação, da atitude, para depois eu garantir que eu vou fazer bom uso do yoga. Em segundo momento, ele fala dos niyamas, que daí ele fala do que temos que praticar, o que temos que desenvolver e estimular. E aí ele fala da pureza, do contentamento, da disciplina, do autoestudo, da entrega. Esse é o chão do yoga. É isso que vai garantir que a gente vai chegar onde quer chegar com o yoga. E eu acho que isso tem que ser cada vez mais incorporado nas aulas de yoga para a gente não fazer mau uso disso, não ficar só no superficial, na imagem, só nos benefícios físicos, para a gente ir muito além. Para a gente usar isso como uma ferramenta de autoestudo, de autoconhecimento, de melhoramento mesmo de quem a gente é. Ok, então Patanjali diz que depois que você desenvolveu esse chão, claro que isso continua sendo desenvolvido para sempre, mas enfim, é a base. Depois a gente passa para asanas. O que é asanas? Asanas são as posturas que aí a gente tem mais familiaridade de ver. Postura da cobra, postura de lótus, postura da montanha, posturas sempre inspiradas em elementos da natureza. Qual que é o benefício então dos asanas? Não é só físico. Né? Tem benefício físico? Tem, porque a gente fica pelo menos no Hatha Yoga, tá? Outros tipos de yoga, talvez seja até dinâmico esse movimento do corpo, mas no Hatha Yoga,
a gente procura desenvolver estabilidade e conforto no corpo. Ou seja, a gente vai ficar paradinho na postura. A gente vai desenvolver uma condição de relaxar dentro daquela postura. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá a postura da cobra. É uma postura psicofísica. Por quê? Não é só uma coisa física. É física porque eu tenho isometria, né? Então eu estou fortalecendo lá, abrindo o peito, eu estou alongando, eu estou fortalecendo músculos paravertebrais. Só que ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo uma atitude. Por isso que é uma postura psicofísica. Então se eu estou abrindo assim o peito na postura da cobra, será que isso também não me remete a um estado, não me remete também a uma atitude interna de abrir? Né? Como que a gente se sente quando a gente está fazendo a postura do guerreiro? Que eu estou com aquela postura de guerreiro. Será que eu só estou fortalecendo ombros, braços e coxas? Ou será que eu estou fortalecendo a minha atitude enquanto guerreiro? Então tem toda uma atitude embutida no yoga. Né? Se eu faço a postura da semente, eu faço essa atitude de entrega, não só muscular. Tônus muscular tem muito a ver com atitude, com emoção. Tanto que se eu tô bravo, meu tônus muscular tá ativado. Se eu tô relaxado, meu tônus muscular tá solto. Tudo muito próximo uma coisa da outra. E aí dentro dos asanas, temos as posturas meditativas, que são aquelas que eu vou usar para fazer práticas de meditação, como postura de lótus, sukhasana, postura fácil, e as posturas culturais, que são essas que a gente está falando aqui do pavão, da cobra, etc. As culturais têm mais o intuito de preparar nosso corpo e as posturas de meditação para a gente poder ter uma boa prática de meditação, tá? E, gente, essa parte dos asanas é a preparação do yoga, né? Não acaba por aí. Tanto que Patanjali, ele dedica 3 sutras apenas para descrever asanas. Ele diz que a asana é o relaxamento do esforço, que é para a gente desenvolver conforto e estabilidade, e que é através disso que a gente vai dominar a postura física. Todo o resto dos textos de Patanjali são questões filosóficas, meditativas e etc. Ele dedica super pouco para a parte física. Ok, então eu fortaleci a atitude dentro de mim e estou agora aprendendo a quietar o corpo através do asana. Legal, o asana vai me dar uma condição de ficar mais quietinho, de ficar menos reativo, de controlar o tônus muscular, né? Eu só vou fazer o esforço necessário, eu não vou ficar tenso, eu vou ficar com um tônus adequado. Legal. Então, eu já estou um passo a mais da estabilidade e tranquilidade. Depois disso, para quem já fez uma aula de yoga, talvez você faça um relaxamento breve, que também você vai trabalhar esses aspectos de tônus muscular, contato íntimo com o seu corpo, perceber partes que você tem mais dor, que você tem mais facilidade, mais bloqueio. Ok, relaxei. Depois do relaxamento, eu vou praticar pranayama. O que é pranayama? Exercício respiratório. Para que eu faço exercício respiratório no yoga? Muito simples, porque mente e respiração estão intimamente ligadas. Já percebeu que quando você está nervoso e agitado, sua respiração está assim? Exato. Então, eu vou treinar a minha respiração para eu poder tocar a mente. Eu toco a respiração para tocar a mente. Ok, como que eu faço isso? Treinando a entrada e saída do ar. Eu vou controlar isso. Então, de repente, eu vou tampar a narina, vou deixar o ar entrar por uma, sair por outra, ou eu vou fazer respirações completas usando o peito e a barriga, ou eu vou fazer alguns movimentos de segurar a respiração. Porque pranayama, a raiz da palavra mesmo, significa cessar o prana, cessar a respiração. No fundo, o pranayama tem o intuito de fazer a gente cessar a respiração, não respirar. Por quê? Já que mente e respiração estão tão juntas, o que acontece se eu paro de respirar? O que acontece com a minha mente? A minha mente acompanha isso. Então, se eu me treino a não respirar de maneira tranquila,
eu me treino a diminuir as atividades da mente. A minha mente vai se tornando mais calma, menos agitada, com menos atividade e vai ficando com isso mais clara e organizada. Nossa, significa então que se eu controlar a respiração, de alguma forma eu controlo a mente? É isso mesmo. E pranayama é um treinamento extenso, porque a gente quer ficar sem respirar de maneira confortável e segura. Se eu tentar não respirar de uma maneira errada, pelo contrário, eu vou me agitar. Eu vou ficar pior do que se eu estivesse respirando normalmente. Então, é um treino lento, é um treino sucessivo, que a gente vai conseguir controlar as atividades da mente, controlando as atividades respiratórias. Entendi. Então, eu toquei a tranquilidade do corpo no asana, agora eu toquei a tranquilidade da respiração através do pranayama, e agora eu vou tocar a tranquilidade da mente através de meditação. E aí, em geral, pelo menos no Hatha Yoga, você termina a aula de yoga com uma meditação. E aí pode ser meditação de vários tipos, pode ser uma meditação através da respiração, uma meditação através de mantra, através de qualquer outra técnica. Na outra live passada eu falei sobre meditação, então não vou aprofundar muito nesse ponto, porque ela está bem completa. E aí pode ser diversas técnicas aí, que aí tem o intuito de concretizar esse estado da mente, consolidar essa tranquilidade. E aí, dentro do processo de meditação tem vários estágios. A gente pode se sentir muito agitado de primeira, depois a gente vai conseguindo ter uma concentração mais estável, até os estados iógicos, né, de praticantes que conseguem atingir estados de autorrealização e verdade através desse estado que eu atinjo de não mente. Para nós é até difícil falar sobre isso, porque a gente está tão conectado com a mente que eu não consigo imaginar um estado não mente, não conceitual. Mas é esse lugar que o yoga quer nos levar, tá? A gente tem que lembrar que o yoga nasceu num berço em que as pessoas eram renunciantes. Elas iam para a floresta, elas iam para a caverna para praticar, saíam da sociedade para se auto-investigar. Então a prática era muito intensa. Na nossa cultura isso tem que ser dosado, isso tem que ser adaptado, porque nossa realidade é outra, né? Muito bem. Então falamos um pouco aí do sistema do yoga. Perceberam como são coisas agregadas para te levar para um estado de mente tranquila? Então não é só benefício físico. Legal. O que a ciência fala sobre yoga? Hoje em dia está muito bem estudado o tema, ainda carece, lógico, de mais estudos, ainda tem uma heterogeneidade muito grande dos tipos de yoga, o que dificulta fazer uma pesquisa mais centrada, mas de forma geral, eu fiz uma pesquisa aqui da aplicabilidade de yoga para a saúde mental, yoga e depressão, por exemplo. Sabe-se que o yoga tem bastante efeito para transtornos de humor, como depressão, ansiedade, pânico, né? Então, teve uma meta-análise feita em 2013 com estudos randomizados e controlados, ou seja, estudos com grande rigor científico, falando sobre yoga e depressão. O que se encontrou foi que o yoga conseguiu diminuir sintomas a curto prazo dessas pessoas, então diminuiu a gravidade da depressão delas, e, em alguns casos, até teve uma remissão completa dos sintomas, né? Então, dependendo da gravidade, dependendo também de como aquela técnica se encaixou para aquela pessoa, teve tanto diminuição quanto remissão total dos sintomas, comparados a outros grupos que não fizeram yoga. Então, pegaram dois grupos, o que faziam e o que não faziam, e compararam resultados. Ambos os grupos faziam tratamentos farmacológicos. Então, o que só fazia tratamento farmacológico não teve os mesmos benefícios do grupo que fazia tratamento farmacológico mais yoga. Outro resultado muito legal é que esses benefícios do yoga são comparados, eles são comparados ao efeito da psicoterapia, são comparados ao efeito de grupos de apoio, são comparados a efeitos farmacológicos, né, em muitos casos. Isso é muito legal, por quê? Porque o yoga não tem efeito colateral, né? É claro, se feito com segurança, se feito com sabedoria, se feito com adequação correta, não tem efeito colateral, como caso de remédios que tem, né? Não estou falando aqui que a gente vai substituir a medicação, mas é adjunto, é auxiliar.
tratamento coadjuvante na depressão. O que foi interessante também desses resultados de estudos é que parece que os tipos de yoga que envolviam meditação e respiração tinham mais efeitos benéficos do que os tipos de yoga que não envolviam essas práticas. Ou seja, práticas de yoga que só mexiam com a parte física ou mesmo devocional, etc., não mexiam com a parte da respiração e meditação, tiveram efeitos menos expressivos na melhora. O que reforça aí a live passada que a gente falava sobre meditação e como meditação está tendo efeitos maravilhosos em saúde mental, tá? Legal. Outra coisa também é que tipos de exercício de yoga muito complexos, muito difíceis, como que é isso? Aquela aula de yoga que você tem que fazer posturas muito com esforço, um nível de esforço e desafio muito grande, né? Posturas muito difíceis, alongamentos muito intensos, respirações muito intensas, repetições muito intensas. Para algumas pessoas isso não foi tão benéfico também, tá bom? Legal. E yoga para ansiedade e síndrome do pânico? Muito legal, gente. Assim, são resultados super animadores. Eu mesmo, como eu atendo, né, pacientes que têm esse tipo de diagnóstico, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, eu recomendo yoga, eles fazem. E, gente, eu sinto uma diferença enorme quando associa terapia e uma prática de autoconhecimento que você vai aprendendo a manejar seus próprios sintomas, né? Porque o yoga te dá essa condição de manejar um pouco mais a sua respiração, de manejar a sua atenção, de se empoderar, né? E manejar melhor uma crise de ansiedade. Eu vejo efeitos assim fantásticos e fico super animada de ver a associação dessas duas coisas. Então, para ansiedade, olha que legal, porque os estudos mostram efeitos fisiológicos, né? Marcadores fisiológicos. Não é só aquela impressão que melhorou. Isso aparece através de exames, né? Então, por exemplo, diminuição dos índices de cortisol foram encontrados com a prática do yoga. O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio associado ao estresse. Então, pessoas que estão muito estressadas têm cortisol elevado no sangue, né? E pessoas que fazem prática de yoga apresentaram uma diminuição expressiva disso. Muito legal. Outra coisa que foi encontrada em exames, né, de origem mais fisiológica é o aumento de 27% do GABA. GABA é um neurotransmissor importante na melhora de quadros de ansiedade e depressão, né? Ele é um neurotransmissor para melhorar essas condições. Então, isso aumentou 27% depois de uma sessão de yoga. Olha que legal como o nosso corpo pode produzir neurotransmissores favoráveis para a sua própria autorregulação. Outra coisa encontrada nos estudos é que controle da respiração, que tem a ver com pranayama, pode melhorar a frequência cardíaca e o tônus vagal cardíaco. O que é isso? Foi descoberto que quando a gente aprende a ter um controle respiratório, a gente pode ter um maior controle do sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É aquela parte do corpo que fala, respira, é aquela parte do corpo que fala, fica em alerta, fica acordado. Quadros de ansiedade e depressão estão ligados a uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo. Então, são pessoas que se sentem em alerta a todo momento. Não sei se vocês ouviram aí meus gatos brigando, gente. Então, o sistema nervoso autônomo está ligado a essa superestimulação, superagitação, aquela sensação que um leão vai vir te pegar. E o sistema nervoso parasimpático, né, o autônomo simpático faz isso, e o parasimpático diminui. O parasimpático é o que fala assim pro seu corpo: tá tudo bem, pode relaxar, não tem leão nenhum vindo pegar. É aquilo que a gente precisa, inclusive, para dormir. Então, parasimpático aumenta com yoga e simpático diminui com yoga, né? Então, a gente consegue ter mais relaxamento. Porque, gente, relaxamento é um conceito fisiológico. Não é apenas um conceito mental. Eu vou relaxar na minha cabeça. Não, relaxar envolve todo um conjunto
fisiológico que acontece junto com isso. Por isso que a gente tem que envolver o corpo na hora de relaxar, por isso que a gente tem que aprender a alongar, por isso que a gente tem que aprender a desarmar o tônus muscular, por isso que a gente tem que aprender a sentir a química do relaxar no corpo. Então, eu achei muito legal o que essas pesquisas trouxeram, tá? Mas, como a gente fala dos dois lados da moeda, vou falar dos efeitos negativos também do yoga, para a gente ficar atento. Teve um estudo muito grande, feito uns anos atrás, eu não vou me recordar a data agora, feito sobre lesões, principalmente. Ou seja, pessoas que se machucaram gravemente com o yoga, principalmente joelho, coluna e cervical. E aí a gente tem que ficar muito atento, gente, porque se a gente seguir ali a ética do yoga, a gente não vai forçar. A gente vai fazer o yoga na medida do desafio, tá? Quem tem problema na coluna é possível fazer yoga sim, aliás é benéfico. Porém, dependendo da condição que você tem na coluna, você tem que ter algumas restrições. Para pessoas que têm problemas na coluna, eu uso muito o chão, né, para fazer a postura. Então você tem o apoio do chão, faz torções mais leves, faz alongamentos mais leves, até fortalecer e ganhar flexibilidade para depois avançar para posturas mais desafiadoras, tá? Vou colocar a fonte, vou dar umas dicas aqui daqui a pouco. Então, quando a gente está falando de lesões, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o yoga não é para forçar, o yoga não é para atingir uma postura bonita, o yoga é por dentro que você sente o efeito. Não importa se eu alcanço o pé, não importa se eu alcanço o joelho, não importa se eu fico de ponta cabeça, importa a estabilidade que eu estou desenvolvendo interna com o auxílio das posturas. Eu mesmo, gente, não faço postura invertida, eu não apoio o peso do meu corpo na cabeça, né? Porque isso força a cervical, eu tenho um peso elevado, eu vou machucar minha cervical. Então eu faço posturas adaptadas para isso, eu faço posturas semi-invertidas. Eu não preciso fazer todas as posturas. Inclusive, isso de querer fazer a postura invertida levou muitas pessoas a lesionarem cervical e morrerem, inclusive. Pessoas morreram praticando yoga, porque estavam com uma atitude inadequada diante da prática. Queriam alcançar um resultado, assim, do ego até, e não um resultado interno. Isso é importante falar. Outra coisa também que os estudos mostraram para a gente ter atenção é em relação a sintomas psicóticos. Problemas de saúde mental que envolvem sintomas psicóticos como esquizofrenia. Não é tão adequado para essas pessoas. E se elas forem fazer, tem que ser uma metodologia muito adequada para elas, tá bom? Coisas para a gente prestar atenção aí, porque senão a gente vai fazer mau uso desses ensinamentos, tá ok? Muito bom, pessoal. Outra coisa, então, para a gente encerrar a live. Por onde eu começo? Quero fazer yoga. Primeiro de tudo é isso. Veja a permissão médica que você tem. Se você tem lesão, se você tem hipertensão, tem restrição. Se você tem labirintite, problemas cardíacos. Se você tem essas questões, não pode fazer todas as posturas. Gestante também não. Então você tem que perguntar para o médico, o que eu não posso fazer para eu poder orientar o meu professor de yoga também. Eu não posso fazer extensão da coluna porque eu tenho uma hérnia. Ok, a gente vai fazer coisas muito leves nesse sentido. Ou, eu tenho uma escoliose. Eu vou ter que fazer com muita sabedoria posturas de lateralização. Esse tipo de coisa, tá? Mas, em geral, todo mundo pode fazer. Pessoas cadeirantes, pessoas no leito do hospital fazem yoga, né? A postura da cobra no leito. Dá para fazer sim, dá para abrir o peito no leito, dá para eu prestar atenção na minha respiração. Dá para eu aquietar minha mente, especialmente se eu estiver internada no hospital. Imagina como fica a mente de uma pessoa internada. Imagina o benefício dela de aquietar o corpo, aquietar a respiração e aquietar a mente, tá? Outra coisa, é interessante, eu sempre digo, você se permitir conhecer mais de um professor, porque de repente aquele professor não foi legal para você. Aquele método de yoga não tem a sua cara, mas outro método, outro professor, dá certo para você. Eu já tive alunos, inclusive, que fizeram uma aula experimental comigo, não gostaram. Depois de um ano fizeram outra aula experimental e aí gostaram. É uma questão de tempo, também de momento da sua vida para isso. E aí tem práticas até no YouTube hoje, no Instagram,
e práticas responsáveis, porque fazer prática online é um pouco complicado, porque você tem que ter muita noção do seu corpo, você não tem alguém te olhando e te orientando, mas tem professores que fazem práticas bem levinhas, né, quando é online, e isso é bem benéfico para as pessoas, tá bom? Além disso, eu sempre falo, se você já faz yoga, você quer conhecer mais, faz um curso de capacitação, um curso de formação, né? O próprio Naradeva oferece. Por quê? Porque isso vai fazer você aprofundar na sua prática. Num dado momento, o professor começa a ficar menos necessário e a prática começa a ficar mais solitária, especialmente se você estuda, especialmente se você fez uma capacitação. Isso vai ser muito legal para você aprofundar, tá? Então, yoga pode servir a todos sim, só que a gente tem que ter a metodologia correta para a gente não causar prejuízos e para a gente conseguir ajudar as pessoas de maneira eficaz. E aí entra o yoga terapia, né? Yoga terapia é como que eu posso aplicar o yoga para a realidade dessa pessoa, para a realidade da favela, aplicar o yoga para a realidade das pessoas presas, aplicar o yoga para a realidade das pessoas hospitalizadas. Isso que é a sabedoria da gente usar os ensinamentos, tá? E agora vou fechar com as dicas que a gente dá sobre o tema. A primeira dica, até aproveitando esse contexto de saúde mental, é cura pelo yoga. Mares, cura pelo yoga. É um documentário da Netflix de uma pessoa, de uma jovem, que teve melhora do seu quadro de transtorno alimentar através do yoga. Inclusive melhorou a questão da autoimagem com o yoga, tá? Outra dica é Hermógenes, professor e poeta do yoga. Eu adoro esse filme porque Hermógenes foi um pioneiro do yoga aqui no Brasil e trouxe o yoga muito acompanhado da parte ética, da parte filosófica, o que caracterizou mesmo essa seriedade de passar a mensagem, e o filme é muito legal também. A outra dica é Yoga Sutras de Patanjali, que é o que a gente está falando. Olha, vamos ver o yoga da fonte? Vamos ver o que Patanjali escreveu sobre yoga? E aí eu indico o autor que é o Taimini, 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 Yoga Sutras de Patanjali, com os comentários dele, tá? Porque os comentários estão bem esclarecedores para a gente entender o que está sendo dito em cada sutra. E por último, o último livro, para a gente ter uma referência mais moderna do yoga, da yoga terapia, que é o que a gente está falando aqui hoje, a aplicabilidade do yoga no mundo de hoje, é o livro Yoga Terapia, de Swami Kuvalayananda, tá? É um livro que vai falar sobre o contexto dos estudos, de como a gente pode adaptar isso para a realidade de hoje, porque os yogis do passado não são igual aos yogis do presente. Então, é um livro super legal para a gente contextualizar isso que a gente falou na live. Tá ok, pessoal? Espero ter contribuído aí para a saúde mental, para a gente fazer melhores escolhas, para a gente se aventurar nisso de se autoconhecer e de se empoderar mais a nossa saúde mental, tá certo? A Paula colocou aí escrito Swami Kuvalayananda, Yoga Terapia. Pessoal, agradeço a presença de vocês, os comentários que eu li aí, a força, e estaremos juntos novamente daqui 15 dias no quadro de saúde mental aqui do Naradeva e falaremos sobre inteligência emocional agora. Um grande beijo a todos.